Olá pessoal, então agora a gente vai entrar na nossa terceira parte, né, de conteúdo do curso de Master Black Belt, que é a parte de gestão de projetos. Então a gente fez uma boa revisão lá da parte das metodologias, né, de excelência operacional, a gente reviu a ideia do que é o Lean, do que é o Six Sigma muito focado em projetos, e depois a gente virou a página para a estratégia, que a gente acabou agora, né, o segundo módulo de estratégia, onde a gente teve uma preocupação muito grande de entender o que é estratégia, entender por que a estratégia é importante para a empresa, entender o nosso lugar como Master Black Belt dentro dessa formulação estratégica e algumas ferramentas para você esclarecer, delimitar, criar, desenvolver, enfim, seja o que for que você for trabalhar com estratégia. Nesse módulo aqui, a gente vai trabalhar especificamente com os projetos, né? Desde a revisão lá das metodologias, a gente viu que o Six Sigma ele é muito focado em projeto, né? Então, quando a gente tem uma abordagem de Belt, de Six Sigma clássica, a gente vai ter ali um monte de projetos, saber qual é o projeto que vai rolar, que não vai rolar, enfim. Então, a gente precisa estar muito sólido nesse desenvolvimento de projetos, né? Tanto do que há de tradicional, quanto também das metodologias ágeis, que a gente vai falar um pouquinho nesse curso também. Bem pouquinho. Lembrando que no último bloco de estratégia também nós vimos alguma coisa de seleção de projetos. Lembra? Quando a gente usou o Business Model Canvas, quando a gente usou o Balanced Scorecard, a gente sempre estava ali olhando, né, para ver que tipo de projeto de melhoria poderia emergir ali da nossa análise estratégica. Nesse bloco a gente vai ver muito mais coisas sobre essa seleção de projetos, então a gente vai contextualizar muito melhor dentro da estratégia e até dentro de coisas mais táticas e operacionais que projetos que a gente pode fazer, que é uma das grandes dúvidas que a gente tem quando a gente começa no Six Sigma. Eu lembro quando eu fiz o meu Green Belt, a gente focou muito na estruturação do projeto. Então, eu vou rodar um projeto de Mike. Então, tem que fazer o Define, o Measure, essa ferramenta que eu uso aqui, essa ferramenta que eu uso ali. Mas eu só fui ter uma noção melhor, né, de uma dúvida recorrente de qual projeto eu vou fazer. Eu sei fazer um projeto, mas qual projeto que eu vou fazer? Né? Que projeto? Como é que eu vou selecionar um projeto? Como é que eu vou ter ideias de projeto para minha área? E essa é uma grande atribuição do Master Black Belt que a gente vai ver a exaustão aqui nesse nosso segundo módulo. Beleza? Então, só apresentando um pouquinho, né, do conteúdo, né, do módulo, a gente vai ver o primeiro, o papel do Master Black Belt como gestor de projetos. Isso que eu comentei, a gente vai dar uma aprofundadinha, né? Entender o que são esses projetos, até entender o que são projetos, programas, portfólios, né, que a gente pode tocar junto. A gente vai ver como fazer uma seleção de projetos. Então, desde você levantar todos os projetos que estão rolando na organização. Por exemplo, eu posso ter uma organização que ela quer reduzir custos. A hora que eu estou falando de redução de custos, tem várias alternativas de projeto. E alguém precisa organizar essas iniciativas de projeto. Um exemplo, né? Com o objetivo de reduzir custos. Eu posso ter um gerente industrial querendo comprar uma máquina mais eficiente, eu posso ter um gerente operacional querendo demitir um turno, e só que ele não tem produtividade para reduzir um turno. Eu posso ter muito defeito que está elevando o meu custo por produto. Então, só dessas três análises, essas três abordagens, eu tenho um projeto que é a compra e instalação de equipamento, que é um projeto clássico. Eu tenho outro projeto que é a melhoria da produtividade para redução de um turno. Então, se eu consigo ser mais produtivo, em vez de fazer 3 turnos, eu faço 2 turnos e produzo a mesma coisa. Então, é um aumento de produtividade, um aumento de OEE, projeto clássico de Six Sigma. E o outro é redução de defeito, que eu vou ainda aumentar ainda mais, né, minha produção e vou reduzir ainda mais os meus custos decorrentes de defeito. Então, também é um outro projeto clássico Six Sigma. Então, tem um projeto tradicional e 2 projetos Six Sigmas. Aqui nessa seleção de projetos você vai saber exatamente, colocar na mesa tudo que existe para o que está rolando e tentar organizar, ver qual que está mais adequado com a estratégia, qual que está menos adequado com a estratégia. A gente também vai falar sobre o planejamento financeiro dos projetos, né? Então, desses 3 alternativas de projeto que eu dei, por exemplo, qual que vai ter um impacto financeiro maior? Qual que vai render mais dinheiro?
E existem 1000 métricas para você fazer essa avaliação financeira de projetos, né? Uma famosa é a taxa interna de retorno, né? Quanto que eu vou colocar? Todas elas saem meio que de uma análise de custo-benefício, mas a ideia é quanto que eu vou colocar de dinheiro e esse dinheiro vai me render, né? Então, se eu investir aqui, eu vou ter um rendimento de 20%. Se eu investir aqui, eu vou ter um rendimento de 30%. Então, opa, esse caminho aqui ele parece mais interessante. Então, a gente vai ver técnicas para tentar quantificar em dinheiro todos os benefícios dos seus projetos e fazer custo-benefício para entender qual que é mais importante e qual que a gente vai tocar adiante ou não. E a gente também vai ver conceitos de gestão de projetos de maneira geral, né? A gente vai ver um pouquinho, principalmente no final do módulo, depois que a gente falar bastante de seleção de projetos e planejamento financeiro, a gente vai ver, como é que eu toco esses projetos, né? Como é que eu faço esses projetos saírem aí dentro do prazo, como é que eu posso implementar uma metodologia ágil, um Scrum, uma metodologia híbrida, talvez, para gerenciar esses projetos, gerenciar essas iniciativas e ter um benefício melhor. Lembrando, né, que cada coisa cada metodologia de gestão de projetos foi desenvolvida para um tipo específico de situação. Você conhecer bem cada uma delas vai te ajudar pra caramba a não ficar querendo, que nem eu brinco, né, pregar um prego com um serrote, né, uma caixa de ferramentas. Então, é isso daqui que a gente vai ver em linhas gerais nesse nosso módulo de gestão de projetos. Basicamente para fechar esse gap aí de, como é que eu tenho ideias de projeto dentro da minha organização e como é que eu peso essas ideias de projeto para ver qual que é mais interessante. Essa é a grande habilidade que um Master Black Belt tem que ter no tocante de projetos que a gente não fala tão profundamente no curso de Green nem no curso de Black Belt. Provavelmente deve ser uma dúvida recorrente aí de vocês. Então, muito empolgante. Vamos lá. Na próxima aula a gente vai começar a fazer uma revisão aí do Master Black Belt como gerente de projetos. Até mais.